Fala galera, hoje é dia de O Nascimento de Venom. É uma história da Marvel escrita por várias pessoas, inclusive David Michelinie, e desenhada também por vários artistas, inclusive Todd McFarlane, e durou de 1984 até 1988. Como o próprio nome já diz, aqui a gente tem a trajetória do uniforme negro do Homem-Aranha e como ele se tornou um dos maiores vilões da Marvel, o Venom. Para entender melhor de onde veio o uniforme negro, você tem que ler as primeiras Guerras Secretas de 1984. Se você não leu, eu fiz um vídeo há algum tempo e vou deixar o link para ele aqui na descrição. Em Guerras Secretas, depois de ter o seu uniforme rasgado, o Homem-Aranha tenta reconstruí-lo numa máquina de uniformes, mas erra o local e acaba encontrando uma matéria negra que se funde a ele, se tornando um uniforme negro, inclusive com várias novas habilidades. Mas nessa época, ele nem imaginava o que isso poderia ser. Mas antes de ir para a história, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo. E agora, o Nerd All Stars tem um Padrim, um jeito de você apoiar e ajudar o canal. Para mais informações, dá uma olhada no primeiro link na descrição, onde eu vou deixar o vídeo explicando sobre o Padrim e o site para apoio. Mas agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa logo depois das Guerras Secretas, onde os heróis recém estão voltando para a Terra depois da batalha no mundo bélico. O Homem-Aranha é o primeiro a retornar e ele ainda está com seu novo uniforme preto. Conforme o tempo, o Homem-Aranha percebe as novas habilidades do seu uniforme, como por exemplo, absorver itens como as suas chaves e carteira. E assim que ele chega na sua casa, com a velocidade do pensamento, o uniforme se transforma numa roupa. Nessa época, o Peter tinha pedido a Mary Jane em casamento, mas ela recusou e se mudou para a Flórida, sem muita explicação. Chegando em casa, o Peter dá notícias para sua tia May e tenta entrar em contato com a Gata Negra, a sua atual namorada. Durante a noite, o Peter não consegue dormir e pensa em sair pela cidade como Homem-Aranha, mas no mesmo segundo, a sua roupa que estava na cadeira responde imediatamente, indo em direção a ele e se transformando no seu uniforme. O Peter adora as novas habilidades que a sua roupa trouxe, inclusive uma teia orgânica. Com isso, ele não precisa mais dos atiradores e nem de fluido de teia. Com isso, ele sai pelas ruas combatendo pequenos crimes. Em um deles, o Peter encara uma gangue e acaba encontrando com a Gata Negra que o ajuda. Há pouco tempo, a Gata Negra fez um acordo com o Rei do Crime e com isso conseguiu novas habilidades de azar que deixam as pessoas que pretendem atacá-la com má sorte, dando a ela a vantagem. Mas ela esconde isso do seu namorado, já que ele surtaria ao saber que ela fez algum pacto com o Rei do Crime. O Peter volta para casa revigorado e pronto para dormir, mas antes ele mexe no seu guarda-roupas e encontra seu antigo uniforme vermelho. Ele sente saudades, mas o seu novo traje é muito superior e ele não pretende trocar de roupa tão cedo. Durante essa mesma noite, a gente vê o traje se mexendo sozinho e indo até o corpo do Peter, que sai pelas ruas como Homem-Aranha, sem nem mesmo saber que está sendo levado pelo uniforme. Uma das gangues que o Peter derrotou eram subordinados de um vilão chamado Rosa, que por sua vez era subordinado do Rei do Crime. E para acabar com o Homem-Aranha, o Rosa contrata um mercenário chamado Puma. No outro dia, o Peter Parker vai até o jornal aonde trabalha para entregar as fotos do Homem-Aranha. Mas ele parece bem cansado, como se não tivesse dormido durante a noite. E ele encontra a Mary Jane por lá, que voltou para a cidade, aonde conseguiu um novo emprego de modelo por 6 meses. Mas o Peter tá tão cansado que acaba não dando muita atenção para ela. Mais tarde, como Homem-Aranha, andando desatento pela cidade, ele é atacado pelo Puma, mas tem ajuda da Gata Negra nesse combate. Depois desse primeiro contato, o Peter volta para o seu apartamento
e ali recebe a visita da Mary Jane, mas nesse momento o Puma ataca de novo. O Peter consegue trancar a Mary Jane para fora do apartamento enquanto ele luta com o inimigo. Mas enquanto isso acontecia, o rei do crime ordena que o Rosa cancele o contrato com o Puma, já que isso foi feito sem o seu consentimento, e ele tem planos futuros para o Homem-Aranha. O Puma, quase derrotando o Homem-Aranha, desiste do seu ataque, já que o contrato foi desfeito, mas percebe como o Homem-Aranha foi um rival formidável, criando um respeito por ele. Voltando para casa, depois da batalha contra o Puma, o Peter nem lembrava que a Mary Jane ainda estava lá. Ela fica muito preocupada pelo que aconteceu e por ter ouvido tanta destruição no seu apartamento. Nesse momento, ela assume que guarda o seu segredo há anos e sabe há muito tempo que o Peter é o Homem-Aranha. Depois de uma discussão entre o Peter e a Mary Jane, ele tira um cochilo e nesse momento o traje abduz ele mais uma vez. E enquanto ele dorme, o traje comanda suas ações pela cidade. O Peter tem um pesadelo onde seu antigo e novo uniformes lutam para saber quem controlaria ele. Isso deixa o Peter incomodado e com isso vai atrás do Reed Richards, que já tinha oferecido ajuda para investigar mais sobre o seu novo uniforme, desde as Guerras Secretas, mas o Peter nunca tinha ido até lá. Depois de uma análise completa, o Reed acaba descobrindo que o que ele veste não é uma simples roupa, e sim um simbionte alienígena, uma criatura racional que se conectou ao Peter física e mentalmente. É um ser que se alimenta da força vital do Peter e em troca dá as suas novas habilidades. Mas com o tempo ele acabaria sendo totalmente abduzido pelo simbionte. Inclusive a sua teia orgânica é criada pelos próprios fluidos corporais do hospedeiro. Desse jeito o Peter tenta tirar o uniforme, mas a criatura, se sentindo ameaçada, começa a apertar o Peter cada vez mais para se fundir de uma vez. Mas o Reed também descobriu que o alienígena é sensível a altos níveis de ruído, e graças a um rifle sônico, o Reed consegue afastar o alienígena do corpo do Peter, prendendo ele num cilindro especial para continuar os testes mais tarde. Por causa disso, pelo seu aprisionamento, o simbionte começa a ganhar consciência e a sentir ódio e sede de vingança contra o Homem-Aranha. O Peter volta para casa e inclusive nessa hora ele usa um uniforme velho do Quarteto Fantástico e um saco de pão na cabeça para voltar para casa sem ser reconhecido, sendo até zoado pelo Johnny Storm. No outro dia, a Mary Jane vai atrás do Peter e diz que não tem problema saber do seu segredo e que ele pode confiar nela, mas que não acha justo ela saber de um grande segredo dele e ele não saber a verdade sobre ela. A Mary Jane sempre foi aparentemente irresponsável e sem se preocupar muito com as coisas, mas isso tem um motivo, e ela conta a sua história. Os seus pais se conheceram na faculdade e tiveram 2 filhas, ela e a sua irmã mais velha, a Gale. O seu pai era um professor da faculdade muito respeitado e amado, e pareciam ser o casal mais feliz do mundo, mas ele não estava satisfeito. Ele queria escrever livros e achava que a sua vida não era suficientemente boa e que a sua família era quem puxava ele para baixo como uma âncora. Ele começou a ser violento com a sua mãe e até com as crianças, até chegar ao ponto de bater na Gale. A sua mãe se separou do seu pai e elas passaram a morar de favor de parente em parente. Elas trocavam de cidade a todo momento. Então a Mary Jane acabou indo de escola em escola, o que era difícil para fazer amigos. Para animar as pessoas da escola e tentar distrair a sua família, ela praticamente virou uma boba da corte, sempre fazendo gracinhas, piadinhas, imitações e por aí vai, para quebrar o gelo e a tensão na sua vida. Um dia a sua mãe achou um lugar para morar com o seu primo, mas ele usava ela como empregada e babá para os seus próprios filhos. Enquanto isso, a Gale começou a namorar o garoto mais famoso da sua faculdade. Era também o melhor aluno e um ótimo namorado, até que se casaram. Um ano depois, elas receberam a notícia de que a sua irmã estava grávida.
Mas o seu namorado começou a ficar desesperado e passou a agir igual ao pai da Mary Jane. Mesmo assim, a Gale tentou continuar com ele, mas ela acabou engravidando de novo. As brigas ficaram piores e o seu marido acabou abandonando ela grávida. A sua mãe se mudou com a Gale para cuidar dos netos, mas a sua saúde foi piorando até o dia em que ela faleceu, antes mesmo da Gale dar à luz ao seu segundo filho. No dia do enterro da sua mãe, a Gale diz para Mary Jane que elas vão conseguir sair dessa juntas. Mas a Mary Jane não quer a mesma vida que ela e a mãe tiveram, então foge abandonando a irmã, indo morar com a sua tia ao lado da casa de Peter Parker, aonde eles acabaram se conhecendo. A Mary Jane conta ao Peter que esse é o seu maior segredo e nunca tinha dito a ninguém, mas que o Peter é alguém muito especial para ela e ele pode contar com ela para guardar o seu segredo. E por gostar tanto do Peter e por saber do perigo que ele corre sendo o Homem-Aranha, ela não aguentou e fugiu para a Flórida, do mesmo jeito que ela fugiu da irmã, mas ela se arrependeu disso e por isso voltou para a cidade. O Peter volta a usar o seu antigo uniforme vermelho e azul durante um tempo, mas a gente vê que no laboratório do Reed Richards o simbionte consegue escapar e fica solto pela cidade. Muito tempo se passa com o Peter usando seu antigo uniforme, enquanto o simbionte fica perdido por aí. Um certo dia, ao pegar o seu uniforme de Homem-Aranha, o Peter percebe que foi novamente possuído pelo simbionte que se disfarçou para enganar o Peter. O problema é que, como o alienígena passou muito tempo ligado ao Peter, ele não ativa o sentido aranha dele, por isso ele não percebe que o simbionte estava por ali. O alienígena começa a comandar o seu corpo e o Peter tenta lutar contra ele. Enquanto isso, uma gangue de abutres tenta acabar com o Homem-Aranha, mas o simbionte não vai deixar o Peter morrer, já que ele é o hospedeiro perfeito. Mas além de lutar com a gangue dos abutres, o Peter tem que lutar também contra o simbionte. O Homem-Aranha é levado até próximo de uma catedral com um sino no topo, e o Peter lembra do rifle sônico que o Reed Richards usou para afastar o alienígena, e então se joga para cair próximo ao sino, já que o som dele poderia destruir o simbionte. De fato, é o que acontece. O Homem-Aranha usa as badaladas do sino e afasta o alienígena do seu corpo antes de ser totalmente possuído por ele. O Peter desmaia pelo grande volume de badaladas, enquanto o simbionte deixa o corpo dele e acaba desaparecendo. Com isso, o Peter fica livre do traje parasita, pensando que ele tinha morrido. Alguns anos se passam, o Peter usa seu antigo uniforme esse tempo todo, mas um dia ele acaba sendo destruído, forçando o Homem-Aranha a usar um uniforme negro reserva por algum tempo. Inclusive nessa época é onde acontecem algumas outras histórias, como A Última Caçada de Kraven e a história da morte de Jean the Wolf. Ela foi morta nas mãos de um assassino chamado Devorador de Pecados, e um repórter chamado Ed Brock fez algumas entrevistas com alguém que dizia ser o assassino, mesmo sem saber que era um impostor. O Homem-Aranha foi quem acabou descobrindo que essa pessoa com quem o Ed Brock tinha contato era um farsante. Por isso ele foi ridicularizado. A carreira do Ed Brock como repórter foi destruída completamente, o que levou a sua vida a uma ruína, chegando até a pensar em suicídio. Nesse meio tempo, o Peter termina o seu relacionamento com a Gata Negra por descobrir o seu envolvimento com o Rei do Crime, enquanto ele e a Mary Jane começam a se reaproximar e voltam a ter um relacionamento. Inclusive foi nessa época em que aconteceu o casamento entre eles. Tudo parecia ir muito bem, até que um dia a Mary Jane é visitada por alguém usando um uniforme negro alienígena. A Mary Jane acha que era realmente o Peter, mas quando percebe melhor, ela fica totalmente apavorada. Era alguém muito mais ameaçador, de um tamanho enorme e com uma boca gigante, totalmente aterrorizante. É aí que a gente descobre que o novo usuário do simbionte é o Ed Brock. Logo depois de ter a sua carreira arruinada,
O Ed coloca a culpa toda por isso no Homem-Aranha, criando um grande ódio por ele. Assim como o simbionte também odiava o Homem-Aranha por ter aprisionado ele e quase matado com o sino da catedral. Juntando o ódio dos dois, foi o casamento perfeito, criando desse jeito uma criatura se autodenominando Venom. Por ser católico, o Ed Brock acabou indo para uma igreja implorar por perdão. Foi aonde o simbionte encontrou ele e se uniram, dando todas as memórias que o alienígena tinha para o Ed Brock, inclusive as memórias do seu tempo com o Peter Parker. O Peter consegue o rifle sônico emprestado com o Reed Richards e parte atrás dessa criatura que aterrorizou a Mary Jane. Ele vê o alienígena se balançando pela cidade e vai atrás dele. Mas o Homem-Aranha é atacado de surpresa, já que o simbionte não ativa o seu sentido aranha, mesmo agora como Venom. Eles têm uma grande batalha, as suas habilidades são extremamente parecidas e o uniforme conhece os ataques do Peter, mas graças ao rifle sônico, o Homem-Aranha consegue quase derrotar o inimigo. O problema é que eles já se fundiram completamente, então para matar o alienígena, também seria necessário matar o Ed Brock. Com isso, o Venom consegue capturar o Homem-Aranha e, como ironia, pretende matá-lo no mesmo sino em que ele se livrou do simbionte. Mas para isso, ele acaba usando muita teia, e como a sua teia é orgânica e usa os seus fluidos corporais, provavelmente o seu estoque estaria acabando. Então, o Homem-Aranha consegue se soltar e força o Venom a usar a sua última teia, desse jeito derrotando o inimigo. O Homem-Aranha captura o Ed Brock junto com o simbionte, já que eles estão unidos, e assim leva os dois até o quartel do Quarteto Fantástico para que seja mantido preso. Desse jeito, voltando para casa e acabando com o terror que o alienígena tinha criado, mas infelizmente ganhando um novo inimigo, o Venom. A Mary Jane não suporta ver o Peter com um uniforme negro, já que ela lembra da criatura que a deixou aterrorizada. E desse jeito, o Peter volta a usar o seu antigo uniforme vermelho e azul definitivamente, e nunca mais usando uma roupa preta. E é desse jeito que termina a história. A saga do uniforme negro durou praticamente 4 anos, desde que surgiu como uniforme até ser transformado em um dos maiores vilões do Homem-Aranha e de toda a Marvel. Com o tempo, o Venom passou a ganhar mais fama e se tornou muito querido pelos leitores que queriam mais histórias e até uma HQ solo sobre ele. Por esse motivo, a Marvel diminuiu o nível de violência do vilão e criou um senso de moralidade onde ele não matava inocentes, se tornando um anti-herói. Mas a partir do Venom, foi criado um substituto para toda essa violência e terror que o simbionte trazia. Foi criado o Carnificina. O uniforme negro do Homem-Aranha trouxe várias consequências, inclusive um tom mais obscuro para suas histórias, como foi o caso da última caçada de Kraven e da morte de Jean the Wolf. O nascimento de Venom é uma junção de histórias por vários anos, então o roteiro fica meio complicado de ser analisado, mas mostra uma engenhosidade em evoluir um assunto até chegar no seu final com a criação do vilão. O único ponto negativo é que se trata de uma história dos anos 80, ou seja, tem uma leitura um pouquinho datada, onde os personagens narravam todos os seus pensamentos, então para um leitor novato acaba sendo um pouco cansativo. Mas se você abstrair esse fato e tem em mente que era algo normal na época, vai conseguir gostar bastante dessa história, principalmente pela sua importância dentro das HQs do Homem-Aranha. A arte também não dá para ser bem analisada, já que passou por vários desenhistas, mas todos foram muito competentes, dando destaque especial para o Todd McFarlane. A minha versão aqui é um compilado de histórias desses 4 anos que a Salvat juntou nesse encadernado de uma forma muito competente na coleção de capa preta. É uma edição antiga já, mas para quem perdeu o lançamento, a própria Salvat vai relançar essa mesma história na coleção solo do Homem-Aranha. Então para quem perdeu essa primeira edição, é muito recomendado ir atrás desse novo encadernado que vai chegar em breve nas bancas. Nos cinemas, o Venom apareceu como vilão em Homem-Aranha 3.
e ultimamente vem sendo produzido um filme solo para ele, com o Tom Hardy no papel principal. O nascimento de Venom é uma saga que levou muito tempo para ser concluída e que foi sendo criada aos poucos, mas que valeu muito a pena por trazer ao universo da Marvel um dos vilões e anti-heróis mais queridos da atualidade. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição desse vídeo, e lembrando que agora você pode ser um padrinho ou uma madrinha do Nerd All Stars. Pra saber melhor, dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.